Enquanto o mundo inteiro falava sobre a Tesla, a BYD e os mais recentes lançamentos de veículos elétricos, a Toyota fez um anúncio discreto que obrigou as maiores mentes da indústria automobilística a repensarem tudo. O CEO da Toyota declarou: "Esta bateria de estado sólido pode mudar a indústria de veículos elétricos para sempre." A questão não é se a Toyota está fazendo algo novo, mas sim o que a Toyota tem escondido. Porque a Toyota nunca lança nada às pressas. Esta é a mesma empresa que testa a tecnologia durante anos, a aperfeiçoa e só então a apresenta ao mundo. Agora imagine o que aconteceria com o mercado de veículos elétricos se surgisse uma bateria mais segura do que as baterias de íon lítio atuais, que carregasse mais rápido e tivesse uma autonomia que fizesse as pessoas esquecerem a gasolina e o diesel. Atualmente, as maiores preocupações das pessoas antes de comprar um veículo elétrico são o tempo de carregamento, a duração da bateria e a segurança. A Toyota afirma que sua bateria de estado sólido pode eliminar todos esses três receios. É por isso que a Tesla e outras montadoras de veículos elétricos não estão encarando essa notícia com leviandade. Porque se a Toyota realmente levar essa tecnologia ao mercado de massa, poderá redefinir completamente os veículos elétricos. Que tecnologia é usada nessa bateria? E por que essa nova bateria da Toyota vai revolucionar todo o mercado de veículos elétricos? E se essa bateria chegar ao mercado, qual será o futuro da Tesla, da BYD e de outras gigantes dos veículos elétricos? As respostas para todas essas perguntas serão reveladas gradualmente neste vídeo, então não deixe de assistir até o final. E antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal para ser um dos primeiros a ver vídeos como este. O que exatamente é uma bateria de estado sólido? Quando falamos de baterias para veículos elétricos ou celulares, a maioria das pessoas só sabe que a bateria carrega e o veículo funciona. Mas a verdadeira mágica acontece dentro da bateria, algo que não podemos ver. As baterias usadas na maioria dos veículos elétricos e celulares atualmente são chamadas de baterias de íon lítio. Agora, a bateria de estado sólido que a Toyota está anunciando é algo que mudará fundamentalmente esse sistema. Você não precisa ser muito técnico para entender isso. Vamos entender com um exemplo simples. Imagine que a bateria seja uma garrafa. Nas baterias de íon lítio atuais, há um líquido dentro dessa garrafa. Esse líquido ajuda a eletricidade a fluir de uma extremidade à outra. Esse líquido torna a bateria funcional, mas também é o maior problema. Como o líquido aquece, ele pode vazar, queimar e, em casos extremos, pegar fogo. Você provavelmente já ouviu falar várias vezes nos noticiários sobre baterias de veículos elétricos ou de celulares pegando fogo. O principal motivo disso é esse líquido. Agora, em uma bateria de estado sólido, esse líquido é completamente removido. Em seu lugar, há um material sólido, ou seja, uma substância completamente sólida. Imagine uma pedra no lugar da água. Sem nada circulando dentro, há possibilidade de vazamento se a surge. O risco de incêndio é drasticamente reduzido. Essa é a primeira e maior diferença. Agora surge a pergunta: qual a vantagem de remover o líquido? A vantagem é que a bateria se torna mais estável. Nas baterias atuais, se houver geração excessiva de calor ou mesmo um pequeno problema durante o carregamento, o risco aumenta. Em uma bateria de estado sólido, o controle térmico torna-se mais fácil, pois não há nada em seu interior que possa derreter ou se espalhar. É por isso que as empresas afirmam que essas baterias serão mais seguras. A segunda grande diferença é a velocidade de carregamento. As baterias de veículos elétricos atuais carregam lentamente porque o fluxo de energia dentro do líquido é limitado. Se o carregamento for muito rápido, a bateria pode ser danificada. Em uma bateria de estado sólido, o fluxo de energia é mais suave e controlado. Isso significa que a bateria suporta carregamentos mais rápidos.
É por isso que marcas como a Toyota afirmam que no futuro o carregamento de um veículo elétrico poderá levar minutos em vez de horas. Agora, vamos falar sobre autonomia. Atualmente, o maior receio das pessoas antes de comprar um veículo elétrico é: qual a autonomia com uma única carga? As baterias de estado sólido têm uma densidade de energia maior. Em termos simples, é possível armazenar mais energia em uma bateria do mesmo tamanho. É como poder colocar 10 peças de roupa em uma mala que antes comportava apenas 5. Isso aumenta automaticamente a autonomia do veículo. Outra grande vantagem é a vida útil da bateria. Atualmente, as baterias de íon lítio sofrem um desgaste gradual ao longo do tempo. Sua capacidade diminui a cada ano. As baterias de estado sólido, por outro lado, apresentam menor desgaste, pois as reações químicas internas são mais controladas. Isso significa que a bateria pode funcionar adequadamente por muitos mais anos. Isso é um grande alívio para os proprietários de veículos elétricos, já que a substituição da bateria é a parte mais cara. Agora surge uma pergunta comum: se as baterias de estado sólido são tão boas porque ainda não estão disponíveis no mercado? A resposta está no custo e na fabricação. As baterias de estado sólido não são fáceis de fabricar. Os materiais são caros, o processo é complexo e a produção em massa ainda é um desafio. É por isso que empresas como a Toyota vêm trabalhando nisso há anos, mas não estão se precipitando. A abordagem da Toyota sempre foi a mesma: primeiro entender completamente a tecnologia, testá-la, deixá-la falhar e então torná-la confiável. A mesma estratégia é evidente com as baterias de estado sólido. A Toyota sabe que se essa tecnologia for lançada em um estado incompleto e falhar, a confiança será quebrada. É por isso que eles estão se concentrando mais na preparação do que em criar expectativas exageradas. O maior problema com as baterias de veículos elétricos atuais é que quando alguém pensa em comprar um veículo elétrico, a primeira coisa que vem à mente não é entusiasmo, mas sim dúvidas. Os veículos elétricos têm um visual futurista e uma condução suave, mas na realidade existem alguns problemas que quase todos os proprietários ou compradores de veículos elétricos temem. Esses problemas não são mostrados em anúncios, mas surgem todos os dias na vida real. É por isso que muitas pessoas ainda hesitam em trocar seus carros a gasolina e diesel. O primeiro e maior problema é a ansiedade de autonomia. Em termos simples, é o medo de "e se a bateria acabar?". Digamos que você comprou um carro elétrico e a concessionária disse que ele percorreria 400 quilômetros com uma única carga. Mas na vida real, com trânsito, ar-condicionado, estradas ruins e direção em alta velocidade, essa autonomia cai para 250 a 280 quilômetros. Agora imagine que você está na estrada. A próxima estação de carregamento fica a 40 a 50 quilômetros de distância e o indicador mostra 20% de bateria. Nesse momento, você não está dirigindo o carro, está gerenciando a bateria. Diminuindo a velocidade, desligando o ar-condicionado, olhando constantemente para o indicador. Isso é a ansiedade de autonomia. O segundo grande problema é o carregamento lento. Em um carro, a gasolina leva 5 minutos para encher o tanque e você já pode seguir viagem. Com um veículo elétrico, a situação é diferente. Mesmo com um carregador rápido, leva de 30 a 40 minutos, e com um carregador normal, de 6 a 8 horas. Agora, imagine que você está em uma longa viagem. Sua família está com você. As crianças estão inquietas e já há 2 carros no posto de carregamento. Passa-se 1 hora apenas à espera da sua vez. É aqui que a excitação se transforma em frustração. O terceiro problema é o medo de incêndios nas baterias. Mesmo que as empresas digam que é um caso raro, as notícias continuam a instigar o medo na mente das pessoas.
As pessoas esquecem as notícias de celulares pegando fogo, mas quando surgem vídeos de veículos elétricos em chamas, a confiança é abalada, especialmente em países quentes, onde a temperatura já é alta. Pense, e se algo acontecer durante o carregamento ou enquanto o carro estiver estacionado? Esse medo impede muitos compradores. O quarto problema, e muito prático, é a degradação da bateria. Ao comprar um veículo elétrico novo, a autonomia parece boa. Mas após 2 ou 3 anos, essa autonomia começa a diminuir gradualmente. É como acontece com os celulares. Inicialmente a bateria durava o dia todo, mas depois de 2 anos mal dura meio dia. A mesma situação se aplica aos veículos elétricos. A única diferença é que a substituição da bateria custa centenas de milhares de rúpias. As pessoas se preocupam com o que farão se a bateria enfraquecer após o término da garantia. Outro problema real é a infraestrutura de recarga. Nas grandes cidades ainda é possível encontrar carregadores, mas levar um veículo elétrico para cidades menores, vilas ou aldeias ainda parece arriscado. Hoje em dia, às vezes o carregador não funciona, às vezes não há eletricidade, às vezes o aplicativo não funciona. É nessas horas que as pessoas pensam, um carro a gasolina era melhor. Além disso, o clima também afeta as baterias dos veículos elétricos. Frio extremo ou calor extremo reduzem a autonomia. Na chuva, em áreas montanhosas ou com carga pesada, dirigir um veículo elétrico exige um planejamento diferente. Isso significa que dirigir um veículo elétrico deixa de ser apenas uma questão de dirigir e passa a envolver planejamento. Todos esses problemas afetam não apenas os compradores, mas também a adoção geral de veículos elétricos. As pessoas consideram os veículos elétricos o futuro, mas ainda os veem como um risco. É por isso que muitos dizem, vamos esperar mais um pouco até que a tecnologia amadureça. É aqui que começa a discussão sobre novas tecnologias de baterias, até que a ansiedade em relação à autonomia seja eliminada. O carregamento não seja tão rápido quanto abastecer com gasolina, o medo de incêndio desapareça completamente e a vida útil da bateria se torne confiável. Os veículos elétricos não podem se tornar a primeira opção de todos. As baterias de veículos elétricos atuais são funcionais, mas não perfeitas. E esse é o seu maior problema. Como a bateria da Toyota vai resolver esses problemas? Quando a Toyota fala sobre sua nova bateria, não está falando apenas de uma melhoria, mas sim da solução dos problemas que afligem todos os usuários de veículos elétricos atualmente. A Toyota afirma que sua futura bateria de estado sólido pode eliminar de uma só vez as 3 maiores desvantagens das baterias de veículos elétricos atuais: carregamento lento, autonomia limitada e riscos de segurança. É por isso que as pessoas estão ao mesmo tempo entusiasmadas e um pouco confusas, pois tudo parece bom demais para ser verdade. Primeiro, vamos falar sobre carregamento rápido. A maior queixa dos proprietários de veículos elétricos hoje em dia é que o carregamento demora muito. A Toyota afirma que sua bateria pode resolver esse problema pela raiz. Eles alegam que no futuro os veículos elétricos poderão ser carregados em apenas alguns minutos e não em horas. Imagine se você parasse na estrada e seu carro estivesse pronto para rodar novamente em 10 minutos. Qual seria a diferença entre um carro elétrico e um carro a gasolina? É por isso que essa afirmação parece quase inacreditável para as pessoas. Porque, até agora, isso não foi visto na prática em nenhum veículo elétrico produzido em massa. Agora vamos falar sobre autonomia. A Toyota afirma que sua bateria será capaz de armazenar mais energia, o que significa que o carro poderá percorrer distâncias muito maiores, com uma única carga. Alguns relatos mencionam até mesmo autonomias de 800 a 1.000 quilômetros. Se isso se confirmar, a ansiedade em relação à autonomia será praticamente eliminada. Os usuários comuns não precisarão se preocupar em recarregar o carro por semanas.
Mas é aqui que surgem as dúvidas. Uma autonomia tão grande, um carregamento tão rápido e ainda assim a bateria é segura. É por isso que as pessoas são cautelosas em relação a isso. O terceiro e mais importante ponto é a segurança. A Toyota afirma que sua bateria terá um risco muito baixo de pegar fogo porque não conterá líquido, que é o maior perigo nas baterias atuais. O nome Toyota está associado à confiabilidade. E se a mesma empresa está dando tanta ênfase à segurança, então o assunto parece sério. Mas aí surge a mesma pergunta: se essa tecnologia é tão segura, por que ainda não está presente em todos os veículos elétricos? Na realidade, o que a Toyota está dizendo é uma visão do futuro, não do presente. A própria Toyota admite que essa tecnologia não é fácil. Levá-la do laboratório para a fábrica é um enorme desafio. Custo, durabilidade e produção em massa são os três principais obstáculos. É por isso que a Toyota não está apenas fazendo afirmações, ela está realizando testes extensivos. É por isso que as afirmações da Toyota despertam tanto entusiasmo quanto ceticismo. Carregamento rápido, grande autonomia e alta segurança. A combinação dos três é rara no mundo dos veículos elétricos de hoje. É por isso que as pessoas dizem: se isso realmente acontecer, mudará as regras do jogo para a indústria de veículos elétricos. O que diferencia a Toyota é que ela não tem pressa. Ela confia mais na paciência do que na propaganda. É por isso que quando a Toyota diz algo que pode mudar tudo, a indústria não pode ignorar, mesmo que pareça impossível agora. Impacto no mercado global. Quando uma empresa como a Toyota afirma que sua nova bateria pode revolucionar a indústria de veículos elétricos, o impacto não se limita a apenas um carro ou um país. Isso tem um impacto direto em todo o mercado global. Porque hoje os veículos elétricos não são apenas um produto. Eles se tornaram um ecossistema completo. Carros, baterias, estações de carregamento, a indústria petrolífera, governos e o cotidiano das pessoas comuns estão todos interligados. O primeiro impacto será na velocidade do mercado de veículos elétricos. Hoje, muitas pessoas ao redor do mundo querem comprar veículos elétricos, mas hesitam. A ansiedade em relação à autonomia, o carregamento lento e as preocupações com a vida útil da bateria as impedem de tomar essa decisão. Se a bateria da Toyota realmente reduzir esses problemas, a adoção de veículos elétricos poderá acelerar repentinamente. Aqueles que dizem: agora não vamos esperar um pouco, podem migrar diretamente para os veículos elétricos. Isso aumentará a demanda por veículos elétricos em nível global. Ainda hoje, grande parte do mundo depende de gasolina e diesel. Mas se os veículos elétricos se tornarem viáveis, ou seja, com carregamento rápido, grande autonomia e segurança, a demanda por petróleo diminuirá gradualmente. Isso não acontecerá da noite para o dia, mas a tendência é essa mudança. Países exportadores de petróleo, refinarias e empresas de combustíveis terão que mudar seus planos de longo prazo. Até agora, Tesla, BYD e algumas marcas chinesas eram consideradas líderes na corrida dos veículos elétricos. A entrada da Toyota pode mudar esse equilíbrio. A competição não será apenas sobre carros, mas também sobre tecnologia de baterias. A empresa que conseguir fornecer uma bateria melhor sobreviverá no mercado. Isso acelerará a inovação, mas também aumentará a pressão. Inicialmente, as novas tecnologias serão caras. Não há dúvida disso. Mas à medida que a produção aumentar e a concorrência se intensificar, os preços começarão a cair. Os veículos elétricos podem se tornar acessíveis no mercado global. Isso significa que os veículos elétricos não ficarão restritos ao segmento premium, mas se tornarão uma opção real também para compradores da classe média. Atualmente, governos e empresas estão investindo fortemente em estações de recarga. Com a chegada das baterias de carregamento rápido, o planejamento da infraestrutura também mudará.
Os postos de recarga poderão atender mais carros em menos tempo. As longas filas serão reduzidas. Viajar em rodovias ficará mais fácil. Isso poderá tornar o ecossistema de veículos elétricos muito mais eficiente. O sexto impacto será nos países em desenvolvimento. Hoje, a adoção de veículos elétricos está praticamente restrita aos países ricos. Nos países em desenvolvimento, infraestrutura, custo e confiabilidade representam grandes desafios. Se empresas como a Toyota introduzirem baterias confiáveis e duráveis, esses países também poderão avançar rapidamente em direção aos veículos elétricos. Os veículos elétricos poderão se tornar comuns no transporte público, táxis e veículos de entrega. O sétimo impacto será no mercado de trabalho e na indústria. As novas tecnologias de baterias significam novas fábricas, novas habilidades e novos empregos. Alguns empregos tradicionais irão diminuir gradualmente, mas novas oportunidades também serão criadas. Os países que estiverem na vanguarda da fabricação de baterias poderão garantir uma posição sólida na economia do futuro. Os governos já estão incentivando a energia limpa. Se os veículos elétricos se tornarem realmente mais viáveis, as políticas poderão se tornar ainda mais rigorosas. Os subsídios poderão aumentar e os impostos sobre gasolina e diesel poderão subir ainda mais. A longo prazo, as cidades poderão se tornar mais limpas e silenciosas. Mas é importante entender um ponto crucial aqui. Essa mudança acontecerá gradualmente, não da noite para o dia. A tecnologia leva tempo para sair do laboratório e chegar às ruas. A Toyota também acredita nisso, mas os sinais do mercado global são muito claros. Os veículos elétricos são o futuro e a bateria é o seu coração. Se a Toyota cumprir suas promessas em relação às baterias, a corrida global pelos veículos elétricos entrará em uma nova fase. Isso não será apenas uma vitória para uma única empresa, mas um ponto de virada para toda a indústria. E é por isso que o mundo inteiro está de olho no próximo passo da Toyota. É por isso que a Tesla, a BYD e outras montadoras de veículos elétricos estão sentindo a pressão. Quando a Toyota começou a fazer grande promessas sobre sua nova bateria, não houve pânico imediato na indústria de veículos elétricos, mas a pressão certamente aumentou nos bastidores, especialmente para a Tesla, a BYD e outras montadoras de veículos elétricos. O motivo é simples. A Toyota não é uma empresa nova nem pequena. Esta é a mesma marca que introduziu com sucesso a tecnologia híbrida no mercado há alguns anos e discretamente construiu uma reputação de carros confiáveis em todo o mundo. Quando uma empresa desse porte entra de vez na corrida dos veículos elétricos, o equilíbrio certamente vai mudar. Até agora, a história dessa corrida tem sido mais ou menos assim. A Tesla é o símbolo da inovação. A BYD é considerada a rainha das baterias e da escala, e as outras empresas estão ou tentando alcançá-la ou experimentando. Até agora, a Toyota parecia estar ficando para trás nessa corrida. Mas, na realidade, ela não estava atrasada, e sim em um caminho diferente. O foco da Toyota não estava em lançamentos chamativos, mas no problema central, a bateria. É isso que aumenta a tensão entre a Tesla e a BYD. A Toyota não está falando de uma disputa direta. Não está dizendo somos melhores que a Tesla ou vamos ultrapassar a BYD, mas quando afirma que sua bateria pode mudar fundamentalmente os veículos elétricos, a mensagem é clara. A corrida dos veículos elétricos não se resume mais a software, telas ou aceleração. Agora, a corrida é sobre baterias e a Toyota tem muita experiência em baterias. Agora vamos ao que mais chamou a atenção: uma autonomia de 800 a 1.000 quilômetros e uma longa vida útil da bateria. Hoje, a autonomia é o maior ponto de preocupação para os usuários de veículos elétricos. Quem usa o carro diariamente não quer ter que pensar todas as manhãs: a bateria vai ter carga suficiente hoje.
A Toyota afirma que sua bateria será capaz de armazenar tanta energia que o usuário médio não precisará se preocupar com recargas frequentes. Imagine o quanto a experiência de dirigir mudaria se um veículo elétrico pudesse funcionar facilmente por uma semana com uma única carga. Ir ao escritório, levar as crianças à escola, viagens de fim de semana, tudo seria possível sem qualquer planejamento. Esse tipo de mudança pode tornar os veículos elétricos mais práticos para o uso diário. A vida útil da bateria é uma questão igualmente importante. Hoje em dia, quem compra um veículo elétrico sempre faz a mesma pergunta: o que acontecerá com a bateria depois de 5 ou 6 anos? A Toyota afirma que sua bateria será mais estável e se degradará mais lentamente. Isso significa que a autonomia não diminuirá significativamente mesmo após muitos anos. Para usuários diários, isso significa tranquilidade. Eles não precisarão se preocupar com grandes despesas assim que a garantia expirar. É aqui que começa a tensão entre a Tesla e a BYD. A Tesla tornou os veículos elétricos atraentes e desejáveis, enquanto a BYD dominou o mercado com custo e escala. Mas se a Toyota conseguir reunir confiabilidade, grande autonomia e longa duração da bateria, muitos compradores podem naturalmente se sentir atraídos pela marca. Especialmente aqueles que buscam uma solução estável, não uma experiência. A base de clientes da Toyota é diferente. Seus compradores priorizam a confiança em vez da empolgação. Se essas mesmas pessoas migrarem para veículos elétricos, o perfil do mercado de veículos elétricos poderá mudar. Os veículos elétricos deixariam de ser apenas para os primeiros a adotar a tecnologia e poderiam se tornar populares. Essa mudança deixa outras empresas apreensivas. Há outro ponto sutil aqui. A Toyota não está com pressa. Ela afirma que a tecnologia chegará, mas somente quando estiver pronta. Isso significa que quando a Toyota lançar seu produto, não será um produto incompleto. Essa mentalidade força a Tesla e a BYD a também investirem mais seriamente em tecnologia de baterias. Sempre que se fala da nova bateria da Toyota, a pergunta mais comum é se a tecnologia é tão poderosa, por que a Toyota não a lança agora? E essa pergunta, na verdade, destaca a maior força da Toyota. A Toyota nunca tem pressa. Seu plano de longo prazo sempre foi simples. Primeiro é preciso compreender plenamente a tecnologia, depois testá-la em condições extremas, em seguida controlar os custos e só então disponibilizá-la ao cliente. A Toyota sabe muito bem que, uma vez quebrada, a confiança no mercado de veículos elétricos é muito difícil recuperá-la. A bateria é a parte mais cara e sensível de um veículo elétrico. Se surgirem problemas após o lançamento, como redução da autonomia, dificuldades de carregamento ou preocupações com a segurança, o prejuízo não será apenas para o produto, mas também para a marca. É por isso que a Toyota está focando na confiabilidade a longo prazo, em vez de em promoções passageiras. Os testes da Toyota não se limitam ao laboratório. A Toyota testa suas baterias em todas as condições possíveis: calor frio, vibração e uso prolongado. Na vida real, os carros não operam em condições perfeitas. Trânsito, estradas ruins, condições climáticas extremas. Tudo isso afeta a bateria. A Toyota quer que suas baterias suportem tudo isso sem se degradarem rapidamente. Essa mentalidade a diferencia de outras empresas. Agora vamos falar sobre redução de custos. Desenvolver tecnologia é uma coisa, mas torná-la acessível é outra. As baterias de estado sólido são atualmente muito caras. Os materiais são dispendiosos, o processo de fabricação é complexo e a produção é lenta. Mesmo que a Toyota lançasse um veículo elétrico hoje, este continuaria restrito a compradores de alto poder aquisitivo. Esse não é o objetivo da Toyota. Seu objetivo é o mercado de massa,
A empresa quer uma bateria que possa ser instalada em milhões de carros, não apenas em um número limitado de modelos. É aí que começa a verdadeira batalha de produção e custo. Fabricar uma bateria em laboratório é relativamente fácil, mas produzir milhões de baterias com a mesma qualidade em uma fábrica é a tarefa mais difícil. Mesmo um pequeno defeito pode levar a uma perda significativa na linha de produção. A Toyota leva essa etapa muito a sério. A Toyota quer, antes de mais nada, tornar o processo simples, repetível e estável. A empresa sabe que o futuro dos veículos elétricos só será sustentável se as baterias forem baratas, duráveis e fáceis de produzir. Caso contrário, os veículos elétricos continuarão sendo um produto dependente de subsídios. A Toyota acredita em um modelo autossustentável, em vez de depender de subsídios. Agora, a questão é, quando essa bateria chegará de fato? A Toyota não anunciou oficialmente uma data exata. Alguns prazos apontam para o futuro, mas são intencionalmente vagos. O motivo é simples. Os lançamentos de tecnologia são baseados na prontidão, não em prazos. A Toyota não quer se pressionar. Se anunciarem uma data e não cumprirem o prazo, as expectativas serão frustradas. A Toyota já indicou que essa bateria não chegará de repente da noite para o dia. Provavelmente será introduzido primeiro em modelos limitados e em seguida a produção será ampliada gradualmente. Essa é a abordagem mais provável. O custo pode ser mais alto na fase inicial, mas os preços podem cair à medida que a produção aumentar. Essa incerteza é o que deixa a indústria de veículos elétricos apreensiva. Não há uma data exata, mas a direção é clara. A Toyota está se movimentando discretamente, mas com seriedade. Quando for lançar, não será apenas uma nova bateria, mas o resultado de anos de testes, planejamento e paciência. Em última análise. Essa é a maior força da Toyota. Ela não anuncia o futuro prematuramente, mas entrega no momento certo. E a indústria de veículos elétricos sabe que quando a Toyota finalmente entrar em cena, não estará despreparada. Se você gosta de histórias sobre essas tecnologias do futuro, inscreva-se no canal agora. Aqui revelamos a verdade antes dos grandes lançamentos. Curta o vídeo, comente e fique conectado para não perder nenhuma novidade importante.